para o jogo, querido Tiago, queridos irmãos e irmãs, todos nós certamente devemos nos recordar que um dia nós gritamos pelo Senhor e Ele nos escutou. Certamente muitos aqui já fizeram essa experiência de ter, diante de uma situação difícil, diante de uma situação impossível, ter clamado a graça de Deus e Deus ter derramado o seu favor, derramado o seu Espírito sobre a sua vida. Como o amor de Deus é grande e Ele não nos deixa sem uma resposta. Ainda você talvez esteja gritando na sua alma, no seu coração, e você acha que o Pai do céu não esteja vendo o grito da sua alma. A resposta está no Salmo de hoje: vós me escutastes, ó Senhor. Porque nenhum grito da nossa alma, nenhuma súplica do nosso coração passa desapercebida dos olhos do Pai do céu. E o Pai do céu derrama o seu Espírito sobre aqueles que precisam ser consolados. Como é forte no Evangelho as passagens que falam a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos consola, mas o Espírito, o Consolador, virá sobre vós, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e Ele vos dará forças para seres minhas testemunhas. O Espírito Santo vos fará recordar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Olha quantas maravilhas o Espírito Santo realiza na nossa vida. Para o grito da sua alma tem algo muito maior, e é o poder do Espírito Santo de Deus. Se o teu coração tem gritado, se o teu coração tem estado inquieto, angustiado, você pode dizer para você mesmo nesse dia: pode gritar mais, porque muito maior é a graça que o Pai do céu tem para derramar sobre a minha vida. Amém? Amém. Queridos, Deus derrama a sua graça em proporção da nossa espera, em proporção da nossa expectativa ou da nossa perseverança, como a gente vê no Evangelho de hoje. Nós estamos diante de uma das páginas mais bonitas do Evangelho. Jesus nos ensinando como que nós devemos agir e como nós devemos orar. Batei e vos será aberto, procurai e achareis, pedi e recebereis. Essa palavra a gente não pode entender como uma vez só, mas como algo que deve se repetir na nossa vida. É como se Jesus estivesse dizendo para você hoje: batei, 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 e vos será aberto. Pedi, 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 e recebereis. Procurai, 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 e achareis. Não é uma vez só. A busca de hoje é para hoje. A batida na porta de hoje é para hoje. Mas amanhã você precisa estar novamente diante da porta que é Cristo. Você precisa estar aos pés do Senhor novamente, porque todos os dias nós precisamos da graça de Deus. Não é verdade? A cada dia basta o seu cuidado. Ou como nós dizemos, a cada dia nós matamos um leão. E para isso nós precisamos da força de Deus. Semana passada a gente estudava no Evangelho que falava de Marta e Maria. Maria muito angustiada, Marta muito angustiada e muito preocupada com tantas coisas. Para pessoas que estejam preocupadas e angustiadas, missa todo domingo não pode faltar, porque aqui aos pés do Senhor, recebendo a oração, recebendo a palavra, a Eucaristia,
o seu coração ele vai se reencontrando com Deus. Mas para pessoas muito preocupadas e muito angustiadas, só uma novena para dar jeito. Você precisa vir todos os dias, porque não basta um dia só não. Você precisa estar todos os dias na presença do Senhor, todos os dias na Santa Missa, todos os dias em adoração, todos os dias com o texto na mão, todos os dias procurando a Deus de alguma forma. Esse é o remédio para a nossa alma. Quantas vezes nós desistimos na primeira batida? Quantas vezes nós desistimos na primeira procura? Não porque Deus esteja longe, mas porque o nosso coração está fechado demais ou está distante demais. As portas do coração de Deus estão abertas. Nossa Senhora da Ajuda está aqui para te levar àquele que está com o coração aberto para você. Nossa Senhora da Ajuda está aqui para te conduzir ao seu Filho Jesus, que tem nas suas mãos toda a sorte de bênçãos para a sua vida. Amém? Amém. A promessa de Jesus é: se você bater, pois será aberto. Basta que você continue pedindo, clamando. Se você procurar, você vai encontrar. Não pode desistir. Hoje nós somos chamados a pedir a Deus esse dom da perseverança. A perseverança é um dom do Espírito Santo para aqueles que são movidos pelo Espírito de Deus. Como é bonito hoje a gente ver essa imagem que Jesus traz do Evangelho. Qual pai que tendo seu filho pedindo um pão lhe dará uma cobra? Um pão na Sagrada Escritura é sinal da providência de Deus. A gente reza no Pai Nosso como a gente aprendeu hoje por Jesus mais uma vez no Evangelho. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é só o pão que você encontra aqui no Café Ajuda. Esse pão é muito bom também, não pode faltar. Mas o pão é o sinal da bênção de Deus, da providência de Deus. Quando você pede a Deus o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é como se você estivesse dizendo para o Senhor: a bênção que o Senhor tem para derramar sobre a minha vida hoje, o Senhor me conceda hoje, porque eu estou aberto para receber. Quem gosta aqui de receber uma surpresa, um presente surpresa? Eu adoro receber surpresa. Se alguém disser assim: tem uma surpresa para você, mas não vou te contar agora, e acabou, né? Eu fico agoniado até a pessoa me dizer o que é, quando é, como que é. Deus é tão providente que Ele nos surpreende todos os dias. Às vezes a gente pede algo da parte de Deus e talvez não venha exatamente aquilo que a gente está pedindo, mas pode vir algo muito maior, algo muito melhor. Ou ainda que não venha, Deus nunca nos deixa de mãos vazias, mas Ele sempre derrama o seu favor, a sua graça sobre a nossa vida. Qual filho que pedindo um pão, o pai lhe dará uma cobra? Se vós sendo maus, é Jesus dizendo, né? Não o pessoal aqui da missa da noite, que todo mundo é bom aqui, né? Mas se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo. Em outras palavras, Deus está dizendo para a gente que sobre a nossa vida nunca vai faltar o pão da sua bênção, o pão da sua ajuda, o pão da sua presença. Ainda que você esteja no vale da sombra da morte, no vale pedregoso, sendo rodeado por cobras e serpentes, como a gente estava alguns dias atrás, pisarás sobre cobras e serpentes. É o sinal de que Deus nos dá a autoridade para destruir o mal e para retirar o veneno do pecado da nossa vida. Na sua vida não tem somente
a serpente tentadora, mas tem pão da providência de Deus. E quando você está saciado pelo Senhor, o inimigo nada pode contra você, porque ele já encontrou uma alma cheia do Espírito Santo. Nossa Senhora da ajuda, ela ajuda, porque ela é cheia da graça de Deus. E ela sempre trará algo para te deixar mais pertinho de Jesus. Nossa Senhora é aquela que nos toma pela mão e nos leva até o seu Filho Jesus. É aquela que nos toma pela mão e diz: não para de bater não, porque a porta é Cristo. E quando Ele se abre para nós, é graça sobre graça. Mas é necessário que o teu coração também esteja aberto. Não basta somente Ele abrir a porta, mas você também precisa aprender a abrir a sua. E o segredo para a gente abrir a porta do nosso coração é a nossa perseverança. Eu não sei se você já viu uma porta que já esteve fechada durante muito tempo. É muito difícil de abrir, não é? A chave não roda, às vezes ela está enferrujada, aquilo está trancado, e quando você consegue abrir, às vezes é difícil de continuar abrindo aquela porta. Assim é a nossa vida quando estamos distantes de Deus, ou quando muitas vezes somos feridos pelo veneno do pecado, do erro. Às vezes até coisas que a gente nem lembra, às vezes uma provação, uma perda, às vezes uma incompreensão que vai afetando a nossa fé, vai afetando a nossa entrega a Deus, e a gente vai se fechando. As portas do Senhor estão abertas, mas às vezes as nossas estão fechadas. E por isso Jesus hoje insiste: bate, procura, porque quando a gente faz esse movimento, o nosso coração vai se abrindo também para a graça do Senhor, e a gente repara que Ele sempre esteve aqui, e a gente repara e a gente consegue enxergar que Ele tem cuidado da gente em todo o tempo. Olha o que vai dizer o salmo de hoje, como um dos salmos mais belos que a gente tem na Sagrada Escritura, lá no versículo, lá na última estrofe: completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada essa obra que fizeram vossas mãos. Quando você fez uma experiência com Deus começou a realizar uma obra na sua vida, mas não acabou não. Talvez você tenha muito forte aquela experiência que você fez quando você não se confessava há muito tempo, e você se confessou, e você voltou para a igreja, ou aquele momento em que você estava longe, e você reencontrou o Senhor. Tudo isso é maravilhoso demais. Deus começou a realizar uma obra, mas as mãos do Senhor ainda são livres para realizar muito mais na sua vida. A obra que Ele tem para realizar em você não parou. Ainda que você às vezes se sinta com as suas mãos atadas, ou às vezes difícil de caminhar sozinho, lembre-se que as mãos do construtor, as mãos do Cristo de Deus estão livres para trabalhar na sua vida até o fim. Deus está te dizendo: não acabou, a obra continua, e eu tenho trabalhado em ti até o fim. Por isso a Bíblia diz que quem perseverar até o fim será salvo. A perseverança é quando a gente entende que nós precisamos cooperar com a graça de Deus também. Ele tem tudo para a gente, mas é necessário que a gente esteja disposto a receber, a atender aquilo que Ele tem
Isso faz a gente não desistir de Deus. Isso faz a gente não desistir da gente. Isso faz a gente não desistir de pessoas que nós amamos. A gente passa a reproduzir na nossa vida atitudes como a de Abraão. Viu na primeira leitura de hoje? Também é uma leitura muito bonita. Abraão que se depara com a cidade de Sodoma. A cidade de Sodoma era uma cidade muito difícil, de muitas pessoas resistentes à graça de Deus. Mas Abraão já tinha percebido: Deus é bom. Eu conheço a bondade de Deus. Eu conheço o meu Senhor. E ele se dirige a Deus dizendo: Senhor, e se tivesse 50 pessoas nessa cidade, o Senhor pouparia essa cidade se houvesse 50 justos? E Deus diz: sim, Abraão, eu pouparia esta cidade da sua ruína. E depois ele diz: e se tivesse 45? E se tivesse 30, 20, 10? Deus vai dizendo: eu pouparia, eu me compadeceria, eu pouparia Sodoma da sua destruição. Ele vai percebendo que através da sua súplica, através da sua intercessão, ele estava conhecendo muito mais da bondade, da misericórdia de Deus. Uma misericórdia que se dirigia a 50, 45, 30, 20, 10. Talvez pela fidelidade daqueles 10, muitos seriam alcançados pela graça de Deus. Queridos, pela tua fidelidade, muitos podem ser alcançados por Deus também. Amém? Amém. Quer ver que o sinal de fidelidade é a oração. Jesus hoje nos fala da oração, e Ele nos fala não somente com a sua palavra, mas através de uma atitude de verdade. Jesus estava orando ao Pai do céu. Os discípulos viram Jesus orando e se aproximaram. E a primeira coisa que eles sentiram no coração foi o desejo de orar também. Talvez pessoas lá fora que estejam caminhando longe do Senhor sintam o desejo de rezar, vendo vocês rezar, vendo a oração, vendo a entrega, vendo a presença. Jesus falou de oração, rezando. E aqueles discípulos, quando eles se aproximaram de Jesus, eles puderam aprender a maior e a melhor de todas as orações, que é a oração do Pai Nosso. Jesus, por primeiro, ensinou os seus discípulos a chamarem Deus de Pai. Nós temos um Pai do céu. Nós temos um Pai do céu. Ter um Pai do céu significa ter acesso a este Pai a qualquer momento. Uma criança, quando ela bate na porta, do seu pai à noite, a semelhança desse evangelho, do amigo que vai perturbar o outro no meio da madrugada, ela sabe que ela sabe que o pai está do outro lado, e que ao menos uma resposta ela vai receber. Na verdade, é uma busca do amor deste pai. Ainda que o pai grite: vai dormir, infeliz, para de me perturbar, amanhã tem aula e você vai para a escola. Às vezes não é essa a resposta que a gente vai receber, a gente desejaria receber, mas a certeza de que há alguém do outro lado, preocupado com a gente, dirigindo a gente, falando aquilo que precisa ser feito, é o amor que a gente precisa receber. O amor que orienta, o amor que está presente, o amor que dirige a nossa vida. Assim é o Pai do céu. Às vezes a resposta que você quer receber não é a resposta que você esperava.
vai te colocar no caminho para a vida. É a resposta que vai te levar à salvação. É a resposta que vai trazer paz ao seu coração. A primeira coisa a ser transformada quando a gente começa a rezar somos nós mesmos. Percebe só como que você chega na ajuda e como que você sai da ajuda. Se te faz bem, não vem uma vez só não, vem sempre, porque Deus tem graça sobre a sua vida para todos os dias. Para todos os dias. Se a luta está grande, você precisa ser forte no Senhor. Rezar é se tornar forte em Deus, é não lutar sozinho, é saber que Ele luta com você e por você. São João da Cruz, ele tinha uma máxima e ele dizia: o diabo teme a alma unida a Deus como que ao próprio Deus. Você unido ao Senhor pode fazer infinitamente mais. Aquilo que você tem suplicado e você não tem recebido, talvez você só vai conseguir receber junto do Senhor. Talvez aquilo que você tem procurado e você não tem encontrado, você só vai conseguir encontrar com Ele e nele. Esse é o segredo da oração. Ela nos faz íntimos, próximos de Deus. Um testemunho para vocês, porque Padre também reza e precisa pedir a graça de Deus todos os dias. Quando cheguei lá em Roma, eu olhei um pouco a minha programação e o que Deus me pedia naquele momento, e olhei para aquela grade da faculdade, que era a aula inteira, aula à tarde, 3 dias na semana, e aí eu pensei assim, tá difícil, né? Não vai ser mole não. E nós padres, a gente costuma rezar juntos a missa, cada dia um presídio a missa, e a gente vai se revezando, e a gente vai celebrando ali juntos. Cada dia um presídio, os outros vão celebrando. Para ajudar em uma igreja, para eu celebrar em uma igreja, em Roma são muitos padres. Então tem os padres que estudam, tem os padres que trabalham, tem os padres que trabalham no Vaticano, tem os padres que dão aula, tem os padres que já estão lá há mais tempo, tem os padres da própria diocese de Roma. Então cada igreja já tem o seu padre. E aí eu cheguei lá e pedi a Deus: Senhor, se for para eu ajudar em algum lugar aqui, eu precisava que fosse perto de mim, né? Não dá para ir para outra cidade, não dá para ir para outra região da Itália toda semana, não vai dar, tem que ser aqui perto. E pedi a intercessão também em Santa Teresinha, e não veio nenhuma resposta. Aí eu pensei comigo: não vou incomodar mais Nosso Senhor com isso não, tá bom isso daqui mesmo do jeito que tá, e tá bom, vamos seguir o Pai, vamos continuar estudando, vamos ir forte. No meu último mês lá, antes de vir para o recesso, eu entrei numa igreja pequena, chamada Santa Maria Anunciada, do lado do Hospital Santo Espírito, perto do Vaticano. E ali eu estava rezando e uma senhora chegou, bateu no meu ombro, falou em português e disse assim: o senhor é padre? Eu disse: sim, sou padre. O senhor é do Brasil? Eu disse: sim, né? No Brasil eu reparei que ela também estava falando português. E ela disse: nós estamos precisando de um padre para celebrar aqui nessa igreja, né? Essa era a igreja aonde o Papa Francisco gostava de rezar antes de se tornar Papa, e quando ele vinha ao Vaticano, e ele vinha aqui nessa igreja por conta de Santa Teresinha do Menino Jesus, ele se ajoelhava ali e rezava próximo àquela imagem de Santa Teresinha, e ele doou esse solidel para poder ficar aqui perto da imagem de Santa Teresinha, né? E ali eu vi com uma resposta de Deus. Eu tinha batido uma vez só, tinha cansado de bater,
Mas Deus, por misericórdia, não deixou passar desapercebida aquela batida. Talvez se eu tivesse batido mais vezes, eu teria recebido antes a graça. Mas Deus, no tempo certo, derramou o seu favor, né? E lá eu tenho ajudado a celebrar também algumas missas, que é também uma graça, né? Estar ali com um número ali de pessoas que estejam também diante do altar de Deus, poder atender alguém durante esse tempo de estudos. Então, nós precisamos rezar e clamar a graça de Deus todos os dias. Amém? Amém. Queridos, para encerrar, hoje, nesse salmo que a gente acabou de cantar, a gente dizia: ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Deus, em seu amor infinito por cada um de nós, manifesta o seu amor derramando sobre a nossa graça, sobre a nossa vida, graça sobre graça. E hoje certamente Ele tem uma graça para derramar sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família. Por isso, feche um instantinho seus olhos. Se você quiser, coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está aqui, que o Senhor me vê, que o Senhor me ouve, e o Senhor sabe de tudo aquilo que eu preciso. Eu preciso de Ti, Senhor, da Tua misericórdia e do Teu favor. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor é bom em todo tempo, e a graça do Teu Santo Espírito é inesgotável. E eu creio que a Tua bondade me seguirá durante todos os dias da minha vida. Eu creio, Jesus, que em Tuas mãos se encontra